Livro As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes. Terceira linguagem do amor, tempo de qualidade. Às 11h45 da noite, entrei no quarto do meu filho adolescente. Eu tinha passado o dia inteiro dando aconselhamento e me sentia cansado, física e emocionalmente. Pensei que ele apenas me diria: "Boa noite, eu amo você, papai." Mas me surpreendeu ao dizer: "Pai, não entendo as meninas." Sentei no chão, ao lado de sua cama e lhe perguntei: "O que o fez chegar a essa conclusão?" Este foi o início de uma conversa que durou 2 horas. Derek tinha na ocasião 17 anos, hoje tem 31. Ele continua sem entender as garotas. Eu também não entendo, mas sempre fomos íntimos o suficiente para conversar. E acho que isso é o que é importante. Dar tempo de qualidade ao jovem é dar-lhe uma porção de sua vida. Tempo de qualidade significa atenção exclusiva. Naquele momento, nada mais importa. Este é um meio eficaz de comunicar o amor emocional. Infelizmente, a linguagem do amor, tempo de qualidade, é muito mais difícil de ser expressada do que palavras de afirmação ou toque físico, por um motivo muito simples. Ela é mais demorada. Um toque importante pode ser dado em 1 segundo. Palavras de afirmação podem ser faladas em menos de 1 minuto. Tempo de qualidade, porém, pode requerer horas. Neste mundo sempre corrido, os pais de adolescentes acham difícil falar essa linguagem. Como consequência, muitos adolescentes, mesmo vivendo em casas ricamente decoradas, têm os tanques do amor vazios. Em geral, sentem-se como se fizessem parte da coleção de objetos dos pais. Pais muito ocupados, mas que desejam que os filhos sintam-se amados, devem reservar tempo para dar atenção concentrada ao adolescente. O psiquiatra Ross Campbell escreveu: "Sem a atenção concentrada, os adolescentes experimentam crescente ansiedade, por sentirem que todo o resto tem mais importância do que eles. Tornam-se, então, menos seguros e ficam prejudicados em seu crescimento emocional e psicológico." Estar juntos. O aspecto central do tempo de qualidade é estar sempre juntos. Não estou falando de simples proximidade física. Estar na mesma casa com o adolescente não significa que se tenha tempo de qualidade. Quando você está no mesmo ambiente que o adolescente, encontra-se próximo a ele, mas não está necessariamente junto dele. Estar juntos tem a ver com permanecer em contato um com o outro. Pai e filho assistindo a uma competição esportiva na televisão, no estádio ou em um ginásio, podem ou não experimentar a sensação de estar juntos. Muitas vezes, no final, o adolescente acaba se sentindo solitário e pensando: "Para o meu pai, os esportes são mais importantes do que eu." Se isso acontecer, significa que não experimentou o que é estar juntos. Mas se ouve o pai dizer: "A coisa mais importante sobre este jogo é estar com você. Adoro quando podemos fazer as coisas juntos." Então, pai e filho ficarão em contato um com o outro. Assim, o jovem irá se sentir amado. O objetivo deste capítulo é ajudá-lo a experimentar a sensação de estar juntos, quando vocês estiverem próximos fisicamente. O que significa estar em contato com o adolescente? Basicamente, é quando ele se sente no centro da sua atenção. Isso não quer dizer que todas as vezes que vocês estiverem juntos necessitam ter conversas longas e profundas. Entretanto, o pai deve procurar intencionalmente se comunicar por meio do contato visual, palavras, toques e linguagem corporal, deixando bem claro que o adolescente é mais importante que o acontecimento. Clint, 15 anos, ilustrou bem isso quando disse: "Meu pai pensa estar me fazendo um favor quando saímos para pescar. Ele chama isso de nosso tempo de camaradagem, mas nem conversamos sobre nós. Só falamos sobre a pescaria e a natureza, mas eu não quero saber da pescaria e da natureza. Gostaria de conversar com meu pai sobre os meus problemas, mas ele não parece se interessar por mim." Conhecia o pai de Clint.
e posso dizer que ele pensava estar fazendo uma coisa boa ao levar o filho para pescar. Ele não tinha ideia que não estavam em contato. O problema é que o pai estava se concentrando na atividade e não no filho. Ele ficou chocado ao saber mais tarde, em nossa sessão de aconselhamento, que o filho saía dessas pescarias sentindo-se vazio e rejeitado. O pai de Clint tinha muito que aprender sobre como falar a linguagem do amor, do tempo de qualidade. Conversa de qualidade. Assim como palavras de afirmação e toque físico, o tempo de qualidade também possui muitos dialetos. Um dos mais usados é o das conversas de qualidade. Quando falo em conversas de qualidade, quero dizer aquele diálogo entre pai e adolescente em que cada um está livre para compartilhar experiências, pensamentos, sentimentos, desejos em uma atmosfera amigável e acolhedora. Isso exige que os pais aprendam a conversar com o adolescente e não falar para o adolescente. Uma mudança no estilo de comunicação. As conversas de qualidade são bem diferentes da primeira linguagem do amor. Palavras de afirmação concentram-se mais no que você está dizendo, enquanto a conversa de qualidade valoriza o que você está ouvindo. Se o pai vai expressar amor com tempo de qualidade, quer dizer que irá focalizar a atenção no que o adolescente está dizendo. O pai fará perguntas, não de uma maneira insistente, mas com um desejo genuíno de entender os pensamentos, sentimentos e desejos do filho. A maioria dos pais precisará se esforçar um pouco, pois muitos necessitam mudar o estilo de comunicação. Quando nossos filhos eram pequenos, dávamos instruções e ordens, mas se continuarmos com esse tipo de comunicação durante a adolescência, eles dirão: "Você está me tratando como uma criança." A observação está correta. Devemos aprender a tratar os filhos como adolescentes, lembrando do sentimento emergente de independência e encorajando o desenvolvimento de própria identidade. Isso significa que devemos permitir que tenham os próprios pensamentos, emoções e sonhos, e possam dividi-los conosco sem ter de ouvir nossa opinião a respeito. Devemos aprender meios de ajudá-los a avaliar as ideias e entender as emoções, dando os passos reais no sentido de tornar os sonhos deles realidade. Devemos fazer isso em uma atmosfera de diálogo amigável, em vez de usarmos as frases dogmáticas de um monólogo. Para a maioria dos pais, esse é um dos grandes desafios da educação de um adolescente. Muitos ficarão nervosos durante o processo de aprendizado. "Não sei como criar um adolescente", Marlene me disse. "Pensei que tivesse indo muito bem até aqui." Então, Cat fez 16 anos. "Agora acordei e descobri que sou uma estúpida que não está em contato com o mundo real e sempre tenta controlar a vida dela. Sinto-me completamente frustrada e depreciada pela minha filha. Tudo que digo está errado. Não sei mais como falar com ela." Conhecia Marlene há muitos anos e sabia que o estilo de comunicação dela era o que chamo de falar sem pensar. Acabava dizendo tudo o que passava na mente sem refletir, nem um minuto antes de fazê-lo. Tudo o que via, ouvia ou sentia acabava expressando livremente, sem refletir se as outras pessoas estavam interessadas em ouvir os pensamentos, sentimentos ou ideias dela. Cat tinha aceitado isto como normal durante a infância, mas agora estava tentando descobrir a própria identidade e estabelecer uma certa independência da mãe. Ela não aceitava mais as palavras de Marlene como se fosse o Evangelho. Agora tinha algumas ideias próprias e as expressava livremente, assim como a mãe. Eu sabia que para Marlene seria difícil aprender, mas também sabia que se ela não aprendesse um novo modo de se comunicar com Cat, iria arruinar o relacionamento agradável que havia tido nos anos anteriores. Marlene precisava descobrir como diminuir o ritmo das próprias palavras e também aprender a nova arte de escutar e manter o diálogo compreensivo. Dicas para as conversas de qualidade. Aqui estão 8 dicas para se ouvir melhor e se ter um diálogo verdadeiro. As primeiras 5 têm a ver com aprender a escutar o adolescente.
Ouvir bem deve preceder o passo 6 até o 8. Essas dicas ajudaram Marlene a aprender sobre as conversas de qualidade. Pratique-as e o diálogo com o adolescente irá melhorar. Procure olhar nos olhos dele quando ele disser algo. Esta atitude ajuda a mente não devagar e, ao mesmo tempo, mostra ao jovem que obteve total atenção. Evite revirar os olhos em sinal de reprovação, fechá-los quando ele disser algo desagradável, olhar acima da cabeça dele ou para o chão enquanto estiver falando. Não faça outra coisa enquanto ouve o adolescente. Lembre-se de que tempo de qualidade é dedicar total atenção ao que ele fala. Se você estiver assistindo a TV, lendo ou envolvido em qualquer outra atividade da qual não puder desviar a atenção imediatamente, diga ao adolescente a verdade. Uma maneira positiva de fazê-lo pode ser: sei que você quer falar comigo agora e estou interessado em ouvi-lo. Quero dar-lhe minha total atenção, mas não posso fazer isso no momento. Porém, se você me conceder 10 minutos para terminar o que estou fazendo, sentaremos juntos e então poderei ouvir o que você tem a dizer. A maioria dos jovens irá respeitar um pedido assim. Escute o sentimento. Pergunte a si mesmo: que tipo de emoção meu adolescente está sentindo neste momento? Quando achar que descobriu, confirme. Diga-lhe, por exemplo: tenho a impressão de que você está desapontado porque esqueci de... Isso dá ao adolescente uma oportunidade de certificar-se de que você se importa com os sentimentos dele. Também comunica que está ouvindo com atenção o que ele diz. Observe a linguagem corporal. Punhos cerrados, mãos trêmulas, lágrimas, senhos franzidos e o movimento dos olhos podem fornecer pistas do que o jovem está sentindo. Algumas vezes, a linguagem corporal diz uma coisa, enquanto as palavras dizem outras. Peçam um esclarecimento para ter certeza do que ele está pensando ou sentindo. Evite interrupções. As pesquisas indicam que, em média, as pessoas ouvem 17 segundos antes de interromper para inserir as próprias ideias na conversa. Tais lapsos, normalmente, interrompem a comunicação antes que ela se inicie. Neste momento da conversa, o objetivo não é se defender ou corrigir o adolescente, e sim entender os pensamentos, sentimentos e desejos dele. Faça as perguntas reflexivas. Quando você achar que entendeu o que ele está dizendo, confirme repetindo a frase: como você a entendeu? Em forma de pergunta. Você pensa que é isso mesmo? Ou você quer que... Conversas cheias de reflexão ajuda a resolver mal-entendidos e aumenta a sua percepção do que o adolescente está dizendo. Lembre-se de que estará tentando responder a perguntas como: o que o meu adolescente está pensando? O que está sentindo? O que espera de mim? Enquanto não responder com clareza a essas questões, não estará pronto para compartilhar as suas ideias com ele. Demonstre compreensão. O adolescente precisa saber se está sendo ouvido e entendido. Suponha que, como pai, faça a seguinte pergunta: o que estou ouvindo você dizer é que quer ir à praia com 3 amigos. Além disso, você gostaria que eu pagasse a passagem e as acomodações, porque nenhum de vocês tem dinheiro suficiente. É isso que você está me pedindo? Se o adolescente responder sim, então pode demonstrar compreensão pelo pedido dele. Sei o quanto gostaria que isso acontecesse. Tenho certeza de que vocês se divertiriam na praia. Ao expressar entendimento, estará afirmando o senso de valor do jovem e demonstrando que o trata como uma pessoa, algo que ele deseja. Agora está pronto para o próximo passo. Peça permissão para compartilhar o ponto de vista. Diga: você gostaria de saber como vejo essa situação? Se o adolescente concordar, compartilhe com ele pensamentos, ideias e sentimentos. Caso diga não, então a conversa acabou e a viagem para a praia não acontecerá. Se demonstrar ter entendido os pensamentos, sentimentos e desejos dele, mesmo que não concorde com você, irá escutá-lo, em busca de um relacionamento melhor.
Alguns pais acham que a ideia de pedir permissão para compartilhar o ponto de vista é ofensiva. Um pai me perguntou: por que deveria pedir permissão ao meu filho para falar? A questão não é se os pais têm ou não o direito de falar com o adolescente, pois eles têm. A questão é: você quer que ele escute o que você tem a dizer? Pedir permissão é reconhecer que o jovem é um indivíduo que pode escolher escutar ou não o que você pensa sobre o assunto. Está reconhecendo que é uma pessoa, criando um clima para um diálogo solidário. Com certeza, os pais têm a liberdade de proferir o sermão deles sem pedir permissão, mas os adolescentes também têm a liberdade de não querer ouvir o que querem dizer. Muitos irão fazer isso, porque se sentem tratados como crianças. Quando você pede permissão para expor o ponto de vista, o adolescente sente que está sendo tratado como um jovem adulto. Os pais ainda têm a palavra final e decidem se querem pagar, por exemplo, a viagem para a praia, ou se permitirão que ele vá ou não para a praia. Isso não é uma questão de autoridade paterna, mas de relacionamento pai e filho, que determina como irá expressar a autoridade. Se sempre der ordens, ele o considerará um tirano. Isso quase sempre fará que se sinta rejeitado e pense que não é amado. Contudo, você pode se relacionar com seu filho demonstrando ser um pai amoroso, que entende a fase de transição que está passando até entrar na vida adulta e que procurará fazer que esse processo seja saudável e amoroso. É óbvio que tais conversas de qualidade tomarão tempo. Você passará 2 vezes mais tempo escutando o adolescente do que falando com ele. Entretanto, os lucros são enormes. O adolescente se sentirá respeitado, entendido e amado. Este é o sonho de todo pai. Tal sonho, porém, não se torna realidade quando você faz tudo o que sempre fez. E sim, quando aprende novos padrões de comunicação, os quais são apropriados durante anos de desenvolvimento do adolescente. Aprendendo a conversar. Conversar é um fator importantíssimo de um diálogo significativo com o adolescente. Entretanto, o modo como você fala é extremamente importante. A conversa eficiente ocorre quando nos concentramos em como iremos compartilhar nossos pensamentos, sentimentos e desejos, não condenando o que o adolescente sente, deseja e pensa. Os pais criam um relacionamento adverso quando começam a conversa condenando as ideias que o adolescente tem sobre um assunto. É muito melhor usar uma estratégia positiva para expressar opinião, pensamentos, sentimentos e desejos. Falando frases usando eu. A maneira mais fácil de aprender a conversar é falar sempre usando eu no início em vez de você. Eu penso, eu sinto, eu quero. Essas são declarações reveladoras, pois mostram o que está acontecendo dentro de você. Em contrapartida, você está errado, você não entende, você está entendendo mal a situação, você não está sendo racional, você está tornando minha vida difícil. São afirmações que inferem culpa e acusação. Quase sempre resulta em discussões explosivas ou enclausuramento e depressão, dependendo do tipo de temperamento que o adolescente tenha. Frases que iniciam com você interrompem o fluxo do diálogo, enquanto que as frases que começam com eu abrem o caminho para uma discussão maior do assunto. Pode demorar algum tempo para que entenda melhor este modo de falar. Se descobrir que suas frases começam sempre com você, então pare. Diga ao adolescente que está buscando uma nova forma de falar. Repita a frase novamente, dessa vez começando com eu. Se disser, você me deixa zangado quando? Deve parar e dizer, deixe-me tentar de novo. Eu fico zangado quando? Então diga, você entende que estou tentando aprender uma nova maneira de conversar? Não quero condenar você. Quero entendê-lo e, ao mesmo tempo, quero que entenda os meus sentimentos e pensamentos. A maioria dos jovens irá apreciar os esforços dos pais em aprender novas maneiras de se comunicar, ensinando em vez de dar um sermão. Outro princípio importante é conversar com o adolescente ensinando-o em vez de dar-lhe um sermão. Cresci na zona rural do sul dos Estados Unidos, onde professores e pastores eram altamente respeitados.
A diferença entre os dois não estava no conteúdo, pois o secular e o sagrado estavam intrinsecamente ligados, até mesmo na escola. A diferença também não estava no local. É verdade que o pastor pregava na igreja e o professor ensinava na escola. Mas também é verdade que o professor normalmente ensinava na igreja e o pastor algumas vezes pregava na escola. A diferença estava no modo de se dar as informações. O pregador sempre era mais enfático. Algumas vezes falava mais alto e outras vezes baixava o tom de voz. Algumas vezes chorava, outras riam, mas sempre fazia aquilo de uma maneira passional e dogmática. O professor usava um tom mais próximo do diálogo, ensinando o conteúdo real, também passional, tenho certeza, mas nunca com exagero. Os pais de adolescentes que querem ser comunicadores eficientes devem imitar o professor em vez do pastor. Quando os pais falam em voz alta e usam gestos teatrais, normalmente força o adolescente a buscar conselhos em outro lugar. Já aqueles que aprendem a compartilhar ideias de maneira racional e calma verão os filhos pedindo conselhos. Não quero dizer que os pais não possam ser dogmáticos sobre aquilo que creem veemente. Quando for o caso, o dogmatismo deve ser temperado com uma abertura para a opinião dos outros, em especial do jovem. Deixe-me falar tudo o que sempre acreditei a respeito disso e lhe dizer o que entendo ser o melhor para você. Então me dará uma resposta. Tal estratégia permite ao pai expressar as crenças e também facilita ao jovem compartilhar as ideias, mesmo que estejam divergentes. Esse é o tipo de clima que os pais devem criar com os filhos. Lembre-se de que eles começam a pensar de forma abstrata e em sequência lógica, pois estão reavaliando as crenças com as quais cresceram e determinando o próprio sistema de valores. Os pais que querem influenciar este processo devem aprender a ser mais professores do que pregadores. Aprenda a arte de fazer perguntas. Aqueles que desejam aprender como perguntar do modo correto contribuirão para que os filhos continuem falando. Não quero dizer que simplesmente se deva despejar perguntas como: aonde você foi? Quanto tempo vai ficar lá? Quem estava com você? Refiro-me a perguntas que o fazem expressar sua opinião, por exemplo. Como você acha que a maioria dos adolescentes reagiu quando aqueles universitários queimaram a bandeira do nosso país durante um protesto? Escute atentamente e não ouvirá apenas a opinião do adolescente sobre os outros jovens, mas também descobrirá o que ele pensa sobre o assunto. O interesse legítimo na opinião do adolescente, expressado por meio de perguntas objetivas e sinceras, pode fazer que peça a sua opinião. As perguntas não resultarão apenas em respostas, mas também em outras perguntas. Expondo os motivos. Outra sugestão para conversar com os adolescentes é substituir "porque eu quero que seja assim" por algo como "deixa-me explicar por quê". Os jovens estão interessados nos motivos. Eles estão desenvolvendo a própria habilidade de raciocinar e respondem usando motivos lógicos para as crenças e opiniões. Os pais que optam por usar a autoridade pura, sem expressar os motivos, interrompem o fluxo do diálogo compreensivo com os filhos. Como consequência, o adolescente se sente rejeitado e o tanque do amor fica vazio. Os pais que aprendem a arte de conversar e ouvir o adolescente de modo eficaz são aqueles que comunicam com mais eficiência o amor em nível emocional. Conversas de qualidade são um dos meios mais poderosos para demonstrar esse tipo de amor. Atividades de qualidade. Os adolescentes estão sempre ativos. Muitas das melhores conversas de qualidade dos pais ocorrem quando associadas a alguma atividade. Mas essas atividades são parte do ritmo normal da vida. Escola, esporte, música, dança, teatro, vida na comunidade e igreja. Em todas essas atividades, os adolescentes estão ativos. Pais que querem usufruir o tempo de qualidade com os filhos irão descobrir que essas atividades oferecem muitas oportunidades. Em geral, muitas horas são gastas para ir a essas atividades e voltar. O tempo gasto dentro do carro não precisa ser usado para discussões se o pai seguir as 8 dicas que demos anteriormente sobre como deve falar e escutar. Os próprios eventos oferecem oportunidades para se obter
tempo de qualidade com o adolescente. Quando ele entender que você foi àquele lugar para vê-lo em ação, está interessado no que faz e que nada é mais importante para você nessa tarde do que participar dessa atividade, isso será muito importante para ele. Uma garota de 14 anos disse: "Meu pai sempre assiste às minhas apresentações. Ele não é músico, mas me encoraja. Sou uma garota de sorte." Outra adolescente que tocava na mesma orquestra declarou: "Sei que meu pai me ama, mas nunca deixa de trabalhar para assistir às minhas apresentações. Ele sempre arranja tempo para jogar golfe com os amigos, mas nunca tem tempo para mim." A segunda adolescente acredita apenas intelectualmente que o pai a ama, mas está vivendo com o tanque do amor emocional vazio. O jovem sabe que quando os pais usam o tempo para assistir a uma das atividades deles, estão dando-lhes uma parte de suas vidas e comunicando profundamente o amor por eles. Mas quando eles não arranjam tempo para assistir atividades em que os filhos estão envolvidos, a mensagem é: "Você não é importante, como as demais coisas que tenho para fazer." Jovens conseguem enfrentar melhor os desafios normais da adolescência se os pais estiverem envolvidos com eles no dia a dia. O interessante é que, quando perguntaram a 5 adultos sobre o que menos gostavam nos pais quando eram adolescentes, a resposta que ficou em primeiro lugar foi: "Eles não se envolviam na minha vida." A verdade é que os jovens querem que os pais se envolvam com a vida deles. Tal envolvimento não apenas cria memórias para o futuro, mas aprofunda os laços de amor no presente. Ajudá-los na lição de casa, frequentar suas atividades, levá-los ao shopping e fazer compras juntos são oportunidades para se realizar atividades de tempo de qualidade com eles. Esse envolvimento dos pais lhes diz: "Os seus interesses são importantes para mim." O ambiente ideal para o tempo de qualidade. Os pais também devem aprender a criar ambientes para que o tempo de qualidade com os adolescentes, ao planejar e realizar eventos fora das rotinas normais de toda a semana. Isso requer tempo, dinheiro e esforço, mas os lucros são enormes. Acampamentos, escaladas, rafting, andar de caiaque ou outros esportes aquáticos, assistir uma atividade esportiva, musical ou teatral em uma cidade distante ou visitar lugares de interesse histórico são algumas maneiras de criar o clima ideal para se ter tempo de qualidade com o adolescente. Escolha atividades que os adolescentes gostam. A chave para se criar um bom ambiente é observar os interesses deles. Planejar uma viagem que atinja os próprios interesses, mas que não leve em consideração o interesse dos filhos, provavelmente resultará em uma má experiência. Descubra o que o adolescente gosta e seja criativo ao planejar coisas que irão motivá-lo a passar bons momentos com você. Lembro quando nosso filho Derek, então, com 17 anos, começou a escutar as músicas de Buddy Holly, um cantor da década de 1950 que morreu ainda jovem em um acidente de avião. Eu fui para a biblioteca municipal e li tudo o que pude encontrar sobre a vida de Buddy Holly. Também li as letras de todas as músicas deles. Mais tarde, iniciei uma conversa com Derek sobre as letras das músicas de Buddy. Ele ficou surpreso em dizer que as conhecia. Tempo depois, tive de realizar um seminário para casais em Fort Worth, Texas, e perguntei a Derek se gostaria de ir comigo, e acrescentei: "Depois do seminário, iremos a Lubbock para conhecermos a terra de Buddy Holly." Nunca esquecerei do brilho nos olhos dele quando respondeu: "Ah, pai, adoraria fazer isso." Eu não tinha ideia de como Fort Worth era longe de Lubbock. Tivemos muito tempo para desfrutar do tempo de qualidade. Atravessando toda a parte ocidental do Texas, falamos sobre o que esperávamos encontrar em Lubbock. Conversamos também sobre a vida de Derek e as perspectivas para o futuro. Observamos a paisagem, as torres de exploração de petróleo, cercas de arame farpado e a ferrovia, mas o principal foi nossa conversa. De tempos em tempos parávamos e saíamos do carro para desfrutar o silêncio daquela região. Quando chegamos a Lubbock, fomos nos centros turísticos e recebemos 4 páginas de informação sobre Buddy Holly.
Visitamos o lugar onde o cantor havia nascido. Na verdade, a casa não estava mais lá. Mesmo assim, tiramos uma foto do terreno onde a casa de Buddy havia sido construída. Fomos até a estação de rádio onde o cantor tocou a primeira música. Eles nos convidaram para entrar e nos mostraram um toca-discos onde o primeiro compacto que ele gravou foi tocado. Também conhecemos a casa onde morou e gravou o primeiro disco. Tirei uma foto de Derek em frente dela. A dona da casa saiu e nos cumprimentou. Explicamos o que estávamos fazendo e ela respondeu: "Tudo bem, as pessoas sempre fazem isso." Em seguida, fomos até o clube onde Buddy fez a primeira apresentação. Agora é uma revenda de carros usados, mas a velha placa enferrujada continua lá, onde se lê os nomes Canton Club. Estivemos na escola onde estudou e tirei uma foto de Derek lá. Também fomos à pequena igreja batista, o local onde se casou e também onde o funeral dele aconteceu. O pai do pastor de jovens era o ministro quando Buddy estava vivo. E o atual pastor de jovens nos descreveu o casamento e o funeral do cantor. Por fim, dirigi até o limite da cidade para visitarmos a sepultura de Buddy Holly. Vimos a pedra de mármore e a guitarra de bronze em cima dela. Saí de perto para deixar que Derek tivesse um tempo sozinho. Em seguida, voltamos lentamente para o carro e fomos embora. Depois de sairmos de Lubbock, conversamos sobre Buddy Holly. O que teria acontecido se não tivesse morrido tão jovem naquele acidente? Quais eram as crenças religiosas dele? Quando algumas pessoas morrem ainda jovens, o que é importante para elas? Conversamos e conversamos até voltarmos para o Fort Worth. Aquela foi uma experiência de tempo de qualidade que nenhum de nós dois jamais esqueceu. Imagine nossa surpresa anos depois, quando tivemos outra oportunidade de experimentarmos tempo de qualidade em Londres, onde fomos assistir a um musical chamado Buddy. Todos os atores eram ingleses, mas falavam com sotaques do Texas. Foi fabuloso. Ainda me lembro de quando, mais tarde, Derek começou a escutar Bruce Springsteen. Não vou contar todos os detalhes, mas fomos até a cidade de Freeport, em Nova Jersey, para conhecermos a terra natal de Bruce. Crie um ambiente adequado para o tempo de qualidade. Procurando descobrir os interesses de Derek, durante todos os anos da adolescência, planejei algumas viagens para fazermos juntos. Recomendo isso como um meio eficiente de se criar um ambiente propício para se usufruir do tempo de qualidade. Até hoje, Derek se lembra de nossas viagens, quando desfrutávamos do tempo de qualidade juntos. Estaremos sempre unidos por essas lembranças, resultantes de experiências baseadas em tempo de qualidade. Quero incentivá-lo a pensar sobre formas de viver experiências de tempo de qualidade com o adolescente. Não precisa ser algo caro como ir a Londres, Lubbock ou Freeport. Pode ser rápido e barato como viajar a uma cidade distante, cerca de 50 quilômetros, para fazer algo que interesse ao jovem. Essas atividades planejadas criam a oportunidade para falarem a linguagem do tempo de qualidade. Mesmo que essa não seja a primeira linguagem do amor dele, tais atividades ajudarão a conhecê-lo melhor, criando lembranças importantes e duradouras para que seu filho saiba que o ama. Meu adolescente não quer falar. Uma reclamação comum quando o filho se torna adolescente é que ele para de falar. Os pais se perguntam: devo tentar ter uma conversa de qualidade? É verdade que o jovem necessita de mais privacidade que as crianças. Ter pensamentos e sentimentos que sejam diferentes do que os pais pensam e sentem contribui para que sejam independentes. Algumas vezes não vão falar sobre o assunto porque querem tratar da questão sozinhos. Nessas ocasiões, é melhor não pressioná-los a falar. O que devemos fazer é mostrar que estamos disponíveis se quiserem conversar. Algumas vezes os filhos não querem falar com os pais porque, quando tentaram, acabaram sentindo-se humilhados ou rejeitados. Devemos, como pais, atentar para o que dizemos e para o modo como o dizemos. O adolescente volta para casa desencorajado por um erro que cometeu na escola. E quando começa a contar isso, ouve: o que você fez de errado dessa vez? A conversa acaba imediatamente e ele afasta, sentindo-se incompreendido. Algumas vezes os pais falam coisas que soam vazias, como:
Não fique desse jeito. Na semana que vem, você nem se lembrará do que aconteceu hoje. Outras vezes, acabamos dando um conselho rápido demais. Ficar dando voltas dentro de casa não vai adiantar nada. Por que você não sai para dar uma corrida? Essas são as respostas que impedem o fluxo da comunicação. Tais frases denunciam uma atitude do tipo: eu sei de tudo, e não expressam nenhum interesse pelo que o adolescente está sentindo naquele momento. Muitas vezes, não falam porque sabem o tipo de resposta que irão receber. Na condição de pais, podemos ajudar a abrir as portas da comunicação se formos sensíveis aos sentimentos do adolescente. Parece que você teve um dia difícil hoje. Quer conversar sobre o assunto? Esse é um convite que muitos adolescentes irão aceitar. Você parece alegre hoje. Aconteceu alguma coisa boa? Essa é uma frase que incentivará a filha adolescente a conversar. Escute com compreensão, algo que já vimos antes. E não usar perguntas ameaçadoras irá criar um clima ideal para que a adolescente fale. Lembre-se de que o jovem tem o direito de manter para si pensamentos e sentimentos. Algumas vezes será uma escolha dele. Tentar fazer que fale nessas ocasiões é negar-lhe a individualidade e independência. Agora, apenas diga que está disponível para conversar quando quiser. Algumas vezes os adolescentes estão dispostos a falar, mas não nos horários que os pais preferem. Outras vezes só querem conversar quando é conveniente para eles. Isso pode ser tarde da noite, na privacidade do quarto ou na sala, depois que todos foram para a cama. Os pais atentos e sensíveis irão aproveitar essas oportunidades quando surgirem. 2 horas a mais de sono farão pouca diferença para o pai, mas 2 horas de tempo de qualidade com o filho serão uma garantia de que irá para a cama sentindo-se amado, em vez de sozinho e rejeitado. Meu adolescente não quer ficar em minha companhia. Reconheça a necessidade que ele tem de amigos. Outra reclamação dos pais em relação ao tempo de qualidade é: meu adolescente não quer ficar em minha companhia. Claro que durante a puberdade terá relacionamentos com pessoas de fora da família. Os sociólogos chamam isso de turma do adolescente. O Dr. Eastwood Ataker define a turma como pessoas que tratam umas às outras como iguais por causa da idade, série que estudam ou algum motivo em particular. O Dr. A. Walter também afirma que essas turmas têm 4 papéis essenciais na vida do adolescente. São eles: ajudam na transição para a vida adulta, dando a ele um grupo de apoio socioemocional. 2. Fornece padrões que pode usar para julgar as próprias experiências. 3. Dá ao adolescente a oportunidade de desenvolver relacionamentos interpessoais e aprender como se comportar na sociedade. E 4. Provê um contexto em que pode desenvolver o senso de identidade própria. Sair com alguns amigos depois do culto, das aulas ou das atividades, ir para o cinema ou para o shopping, passar a noite com o outro falando ao telefone ou mandando mensagens de e-mail, são atividades que em geral vão aumentando conforme a criança transforma-se em adolescente. A turma recém-descoberta ajuda a satisfazer a necessidade que ele tem de companhia e diversão, além de prover apoio emocional, entendimento e intimidade. Comenta o conselheiro Gary Smalley. Eles ainda precisam receber isso da família e de outros adultos também, mas é vital para o desenvolvimento deles que tenham isso com os amigos. Os pais normalmente interpretam mal o interesse demasiado que o adolescente tem pelos amigos e o desinteresse pela família. Eles pensam que aquele garoto de 15 anos não estaria interessado em sair para caçar com o pai, nem fazer compras com a mãe, ou participar de um piquenique com a família. Entretanto, as pesquisas mostram que a maioria dos adolescentes gostaria de passar mais tempo com os pais. Consulte o adolescente quando fizer planos. Parte do problema é que os pais algumas vezes planejam atividades sem incluir o adolescente nelas. Como consequência, quando se lembram de convidá-lo, ele já tem algo programado para fazer com a turma e não quer sair com os pais. Os pais interpretam isso como rejeição ou que ele não tem mais desejo de estar com a família.
Mas se tivessem conhecido que o adolescente é uma pessoa, tem independência e identidade próprias, e o tivessem consultado antes de fazer os planos, talvez constatassem que os filhos podiam estar interessados em acompanhar a família. Quando tratamos nossos adolescentes como crianças e fazemos planos para eles, em vez de os tratarmos como pessoas, capazes de tomar as próprias decisões, temos a impressão de que eles não querem estar com a família. Brandon, 17 anos, comentou: meus pais me dizem que estão magoados porque não quero ir com ele nas viagens que planejam. O problema é que nunca me perguntam antecipadamente se estarei disponível. Fazem planos e os anunciam no dia anterior ao que devemos partir. Porém, já havia combinado algo com os amigos e os meus pais ficam chateados porque não quero desistir daqueles planos e ir com eles. Leve em consideração os interesses dos adolescentes. Outro motivo pelo qual o adolescente algumas vezes reluta em responder de forma positiva às atividades que os pais planejam é porque sente que eles não levam em conta os interesses dele. Quais são os pais que nunca passaram pela seguinte experiência? Vamos visitar o tio Bob e a tia Clara no sábado e gostaríamos que você fosse conosco, diz a mãe. O adolescente responde: eu não quero ir. Por quê? A mãe pergunta. O adolescente responde: é muito chato lá, não temos nada para fazer. Você poderia passar algum tempo com seu primo. Vocês gostam de ficar juntos, a mãe argumenta. O adolescente contra-argumenta: mãe, ele ainda é criança, eu sou adolescente agora, não é mais a mesma coisa. Se os pais estivessem cientes dos interesses dos adolescentes e pensassem com mais cuidado, poderão planejar alguma atividade nessa viagem que seria do interesse do filho, tornando-a mais atraente para ele. Não estou dizendo que os adolescentes nunca deveriam ser forçados a acompanhar a família para visitar os parentes, mas creio que, se este tipo de viagem for imposta, você não poderá esperar que ela seja uma experiência de tempo de qualidade para ambos. Melhor seria trabalhar junto com os interesses e planos do adolescente, sugerindo atividades importantes para ambos. O que dizem os adolescentes? Permita-me repetir o que já disse no começo deste capítulo. A linguagem do amor, tempo de qualidade, é muito mais difícil de ser expressa do que palavras de afirmação ou toque físico, mas tempo de qualidade é uma das 5 linguagens do amor. Para alguns adolescentes é a sua primeira linguagem do amor. Sem tempo de qualidade com os pais, esses adolescentes não se sentirão amados, mesmo que os pais estejam falando as outras linguagens do amor. É essencial para os adolescentes que os pais busquem tempo para proporcionar ao adolescente atenção concentrada. Leia o que dizem os adolescentes abaixo, cuja primeira linguagem do amor é tempo de qualidade. Marissa, 14 anos, uma aprendiz de pescador. Adoro quando meu pai me leva com ele para pescar. Para falar a verdade, nem gosto daquelas coisas fedorentas, mas gosto de estar com o papai, conversando sobre diferentes assuntos e adoro acordar cedo. É o melhor tempo que passo com ele. Kylie, 16 anos, que já exibe orgulhosa a carteira de motorista. Agora que posso dirigir, gosto de ir para lugares diferentes sozinha, mas também gosto de fazer programas junto com meus pais, especialmente quando executo alguma atividade com meu pai. Alguma das minhas amigas não tem mais o pai. Acho que sou uma garota de sorte. Mônica, 14 anos, mora com a mãe e tem pouco contato com o pai. O que mais gosto em minha mãe é que podemos conversar sobre tudo. Não temos segredos entre nós. Sinto-me muito próxima dela. Mamãe me ajudou a enfrentar muitos problemas. Sei que sempre posso dizer-lhe o que está me incomodando e que ela me entenderá e ajudará. Jennifer, 18 anos, que irá para a faculdade em outro estado no próximo semestre. Acho que quando for à universidade, do que sentirei mais falta serão minhas conversas com meu pai e minha mãe. Às vezes eles esperam acordados por mim até tarde da noite. Quando for para a universidade, eles não poderão mais fazer isso. Sei que falaremos por telefone, mas não será a mesma coisa.